É uma denúncia, estou denunciando o Brendo Godoy por assédio. Inicialmente era difícil acreditar que o senhor Brendo Godoy era um perigo às mulheres. Não é segredo para muitas pessoas, inclusive ele falava abertamente sobre isso, acerca do envolvimento do senhor Brendo com travestis. Contratar travestis para prática de sexo oral. Então eu fiquei sabendo nesse dia que ele tinha mantido dentro do próprio escritório uma mulher sob a mira de uma faca por 2 horas, ameaçando aquela mulher de morte, fazendo todo tipo de terror psicológico, porque o senhor Brendo Godoy tem um problema com a sua própria sexualidade. O Brendo tinha, de fato, alguma esperança de achar que algum dia ele pudesse ser atraente aos olhos da minha mulher. A OAB precisa saber. Nos quadros da OAB, é permitido o homem que ameaça a mulher de morte? O que você vai ver nesse vídeo hoje é gravíssimo. Ben Mendes, o rosto por trás da Honda do consumidor, decidiu expor de vez o seu ex-amigo e advogado Brendo. E o conteúdo do vídeo publicado no canal dele é simplesmente revoltante. Um exposed com prints, áudios e depoimentos, Mendes revela que Brendo não só teria praticado chantagem emocional contra diversas mulheres, como também usava ameaças de suicídio para manipular e controlar as suas vítimas. Mendes também relata que Brendo teria problemas com a sua sexualidade e teria também se envolvido com travestis. Mas o que realmente fez a bomba estourar foi o depoimento da esposa do Ben, que revelou ter sido assediada por Brendo. E não para por aí. Brendo ainda teria ameaçado pessoas de morte e estaria perseguindo o casal até hoje, tentando destruir a família de Mendes nos bastidores. Segundo Ben, isso tudo é só o começo, é só a ponta do iceberg. A gente vai entender todos os detalhes dessa treta, de tudo, desde o início até agora, nesse vídeo aqui. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Esse caso é cheio de reviravoltas, boatos e poucas certezas, pelo menos até o último vídeo publicado pelo jornalista. Mas vamos começar do começo. Tudo teve início em outubro do ano passado, quando o Brendo, que fazia parte da equipe havia anos, aparentemente tinha sido demitido da Honda do consumidor. Depois disso, ele e Ben se acertaram, o que o levou à recontratação do advogado e velho amigo. Só que, não muito tempo depois, foi o próprio Brendo que decidiu sair de vez. Pelo menos é isso o que o Ben Mendes contou. Primeiro, eu decidi por desligá-lo. E comuniquei o desligamento aí. Por razões que não dizem respeito a vocês. Lealdade e honra, como eu disse. Eu manterei os meus princípios. Aí ele me chamou no escritório, nós conversamos por mais ou menos 2 horas, então eu decidi por reintegrá-lo. E aí, 1 semana e meia depois, ele pediu para sair. Ok. O Brendo, por sua vez, confirmou nas redes sociais que realmente não fazia mais parte dos projetos de Ben Mendes, nem da Honda do consumidor, nem de qualquer outra iniciativa ligada a ele. Com a repercussão crescendo, o Ben decidiu então se pronunciar novamente. Dessa vez ele adotou um tom mais firme, afirmando que o ex-advogado estava agindo de forma calculada, tentando sair por cima da situação. Ele deu a entender que Brendon queria fazer parecer que a sua saída foi causada por atitudes de Ben Mendes. Segundo o apresentador, o próprio advogado ainda teria pedido que ele não comentasse publicamente sobre o caso. Por que ele pediu pra sair no meio dessa polêmica total? O Ben deve ter feito uma coisa horrível. E foi o que aconteceu. Então eu entendi que foi uma estratégia, sabe? Não aceitar o desligamento, não aceitar que eu fizesse o comunicado, pedir pra ser reintegrado, eu reintegrar e aí pedir pra sair. E falar, eu pedi pra sair. Ele já tinha dito pra mim, lá atrás, que não era pra eu falar nada. Agora ele pedindo pra ele falar sozinho. Tudo bem pra você se só eu me manifestar? Como assim? Por quê? Porque depois dessa estratégia toda e essa saída por motivações terríveis, de princípios, de conflito moral, inclusive, agora só ele quer falar. Será que ele quer dominar a narrativa? Será que a intenção dele é justamente essa? Que o público se volte contra mim e fique sem saber o que está acontecendo? E aí eu, por causa desse meu temperamento, eu passo como errado, porque é óbvio, né? Mendes ainda foi à internet se defender, já que muita gente estava o colocando como vilão da história. Deixem encerrar essa história e deixem tocar a vida. Afinal, o senhor Brendo Godoy tem a sua carreira para tocar e a Honda tem o seu projeto para continuar. E nessa, acabaram rolando mais farpas entre os dois. Porque eu fiz os stories ontem, tentando ainda preservar o senhor Brendo. E aí eu saí como errado, eu saí como descontrolado. Por quê? Porque eu tenho esse temperamento, né? Eu falo, as pessoas conhecem. As minhas emoções, elas são claras, elas são transparentes, eu não fico ocultando. Eu não falo macio para as pessoas comprarem a minha ideia. Não, eu sou assim. Então, funcionou. Por quê? Porque eu saí como errado, eu saí como soberbo. Eu saí como uma pessoa que não aguentou ver
o Brandon bater as asas, quando na verdade não foi nada disso que aconteceu. Inclusive, teve uma seguidora que comentou nas plataformas que eu tinha ficado muito arrogante nos últimos dias, inclusive agora com a saída do Brandon, e aí ele foi e respondeu assim: muito obrigado pelo carinho. Ou seja, obrigado pelo carinho, depois de uma pessoa ter falado: o Ben tá ficando muito estranho, tá ficando muito arrogante ultimamente, não aceita opinião contrária dele, e olha agora a saída do Brandon. Ele responde obrigado pelo carinho, ele tá endossando, ele tá dizendo, insinuando, ou querendo dizer às pessoas que o motivo do desligamento tenha sido a arrogância do Ben. Eu achei isso uma falta de hombridade, eu achei uma falta de honestidade. Enquanto isso, Brandon também se pronunciava sobre o assunto, apresentando a sua versão dos fatos e comentando as especulações que circulavam. Eu não estou mais na Ronda do Consumidor, eu não faço mais parte do projeto, não estou mais ligado à BTN, tampouco exerço a função de advogado do programa. Vocês todos têm a vida de vocês, têm filhos, têm família, têm emprego e contas para pagar. E eu também tenho. Então eu peço, por favor, que vocês se lembrem disso. Que aqui, atrás do Dr. Brandon, existe um ser humano. Eu sou um ser humano que também tenho contas para pagar, tenho uma família para cuidar. Então todas essas especulações, elas prejudicam muito. Isso não agradou em nada ao apresentador, que respondeu em vídeo dizendo que a demissão do até então amigo não teve relação com questões profissionais, e muito menos por inveja do crescimento de Brandon. Ele fez questão de afirmar que os dois evoluíram juntos e que, inclusive, ajudou Brandon ao longo da sua carreira. Eu fui a pessoa que mais apostei nessa carreira do Sr. Brandon. Quando o Sr. Brandon começou a trabalhar na Ronda, ele era um advogado iniciante. Ele não tinha experiência sequer no Tribunal de Justiça. Ele nunca tinha subido sequer ao TJ. E a gente foi construindo juntos, porque eu também era formado em Direito. Então a gente foi construindo juntos essa carreira e eu trouxe o Dr. Brandon pra frente das câmeras e vocês viram tantas vezes que eu falava: é um advogado super competente, é isso, é aquilo, na tentativa de construir essa imagem que foi construída em relação ao Brandon Godoy. Mas eu esperava lealdade. De acordo com Ben, o verdadeiro motivo da demissão foi uma falta de respeito que seu ex-amigo teria tido com a sua esposa. E foi a partir daí que começaram a pipocar as especulações de que Mendes teria sido traído. Vai entender, né? Eu não sei de onde tiraram que falta de respeito significa que a mulher dele o teria traído com o cara que foi desrespeitoso com ela. Mas o pessoal adora uma teoria, ainda mais quando envolve um suposto chifre. E o que motivou o desligamento do Sr. Brandon foi conflito de princípios. Eu entendi que eu tenho determinados princípios morais e o Brandon tem outros. Eu entendi que o Sr. Brandon não conseguiu sequer respeitar o amigo dele e a mulher do amigo dele. Houve situações em que o Brandon colocou a minha mulher em desconforto. Bom, o problema foi que o próprio Ben acabou dando brecha para tudo isso quando ele afirmou que não revelaria os motivos por uma questão de ética. E ainda comentou que, além da situação com a sua esposa, existiam outros fatores envolvidos. Naquele momento, pelo menos nessa primeira fase da confusão, se é que dá para chamar assim, Mendes ainda tentou manter um tom cordial, desejando coisas boas para Brandon e tudo mais. Mas a verdade é que a briga e as especulações estavam só começando. É o que eu desejo, que ele cresça, que ele se case com uma esposa, que ele tenha filhos. E outra coisa que eu desejo que ele aprenda é que uma pessoa que você já chamou de amigo e já chamou de irmão, se você percebe que uma atitude sua está gerando uma injustiça a um inocente, é muito melhor a gente encarar a verdade dos fatos. E tá tudo bem. Quem gosta de mim, continuará gostando. Quem gosta do Brandon, continuará gostando. A intenção aqui não é fazer uma torcida organizada. Passem a gostar do Brandon ou passem a gostar de mim. De jeito nenhum. O que há aqui é um homem restaurando a verdade e lutando pela sua honra. Eu não posso. Eu acho que é injusto, sabe? Eu ficar calado, sofrendo os julgamentos que eu estou sofrendo, quando na verdade não foi nada disso que aconteceu. Depois de todo esse disse-me-disse, a internet simplesmente surtou, tentando descobrir o verdadeiro motivo da saída de Brandon da equipe de Ben Mendes. As teorias iam longe. Muita gente insistia na tal traição, mas também começaram a circular boatos ainda mais absurdos, como a ideia de que Ben e Brandon teriam tido um caso. O povo realmente não conhece limites. Vamos pegar esse vídeo aqui que ele fala da mulher. Ben Mendes sempre foi arrogante e soberbo.
Agora está despeitado, indo às redes sociais falando mal do ex-companheiro. Caramba. Conflito de princípios, sou mais o Brandon. Tem mais credibilidade, caralho. A galera tá apoiando o cara. Isso é um caralho, ficou com medo do Brandon crescer. Caralho. E aqui no Twitter, todo mundo tá falando que ele foi corno, cara. Comer a mulher do Ben Mendes. Existe proteção pro consumidor que cobra esse caralho. Esse cara não tem... Mano, não, e pior que, tipo assim, não é, a galera não fala assim, pô, talvez ele foi traído e tal, não sei. A galera já manda comer a mulher do Ben Mendes, tá ligado? É, tipo, muito escrachado, velho. É, e tô totalmente desrespeitoso. A verdade é que, como ninguém dizia claramente o que tinha acontecido, os boatos só aumentavam. Essa fase foi bem difícil para Mendes, que, junto com a esposa, que ainda por cima estava grávida, acabou excluindo as redes sociais. Então dá para imaginar o caos que foi na vida do cara. Talvez por isso mesmo ele tenha decidido ir ao Flow Podcast, onde finalmente abriu um pouco mais o jogo sobre toda essa história. A ida de Mendes ao Flow. Na época em que o Ben foi ao Flow, até cheguei a fazer um vídeo aqui no canal reagindo a uma parte da entrevista. Aliás, foi uma entrevista bem legal, onde ele falou bastante sobre a fé dele e sobre o compromisso que sente como cristão de agir como um representante de Jesus na Terra. Isso, segundo ele, foi o que levou a tentar lidar com toda essa situação de forma mais serena, bem diferente de como teria reagido se fosse seguir os impulsos da carne. Por quê? Porque se eu fosse deixar os meus instintos humanos falarem, essa situação teria se resolvido da pior maneira possível, certo? Mas tentei fazer ali da forma como cristão, orei, inclusive estamos debaixo de oração hoje. É uma das pessoas uma das mulheres mais respeitosas que eu conheço, inclusive a mãe dos meus 3 filhos. E ela sistematicamente tendo a sua honra atacada nas redes. Eu precisando agir como cristão. Por quê? Porque mais e maior do que o Benoni é o cristão, o representante de Jesus Cristo. Não dá para eu resolver como um homem resolveria essa situação, um homem carnal. Mas o momento em que ele meio que admite, ou pelo menos deixa escapar uma parte do que realmente aconteceu nesse caso com o Brandon, foi quando ele resolve mandar um recado para a sua amada esposa. Ela, que sofreu demais com tudo isso, principalmente por causa das coisas que estavam sendo ditas na internet. Paula Mendes, você é a mulher com quem eu escolhi me casar. E eu respeito você, eu te defenderei enquanto eu viver, tanto a você quanto aos meus filhos. Não é razoável uma mulher que tenha sofrido o que você sofreu, desrespeito pela sua condição feminina, cantada, indevida, de pessoa que você não deu liberdade, não é razoável que você se torne a vítima durante uma semana de difamações. Porque o que aconteceu você sabe. Você foi cantada indevidamente por alguém que não tinha nenhuma liberdade com você, não respeitou a você e nem ao seu marido. Porém, isso foi interpretado de forma completamente equivocada e distorcida nas redes, e a única vítima foi você. Porque durante uma semana você não soube, porque eu te poupei disso. Mas, durante uma semana, a sua honra, a sua credibilidade foi colocada em jogo. As pessoas diziam que o Ben Mendes foi traído pela sua esposa, que a esposa do Ben Mendes traiu o Ben Mendes com Judas Iscariotes. Você é uma pessoa honrada e eu estou aqui hoje para dizer para todo o Brasil que quem levantou contra você essa calúnia, sendo você vítima disso e tendo agido de forma sábia, você agiu como uma mulher de Deus agiria numa situação como essa. Você agiu de forma discreta e sábia. Você comunicou ao seu marido e seu marido tomou as providências adequadas que deveria tomar para tentar poupar a carreira de uma pessoa, inclusive. Mendes deixa claro o quanto ama e admira sua esposa, e nas palavras dele fica nítido o que realmente teria acontecido. Brandon, de fato, tentou algo com ela e foi desrespeitoso. Mesmo assim, mesmo sabendo de tudo aquilo, Ben chegou a considerar dar uma segunda chance ao ex-amigo, disposto a abandonar o passado e seguir em frente. Mas aí veio a segunda punhalada nas costas, quando Brandon foi para a internet se fazer de vítima, distorcendo a situação. O caso acabou dando uma esfriada e a grande maioria do público ficou do lado dele e da esposa. Porém, agora, quase 5 meses após toda a confusão vir à tona, novas informações sobre Brandon surgiram, e tudo isso foi exposto no próprio canal do Ben Mendes. E olha, a situação tá bem complicada para o ex-advogado. Travestis, terror psicológico e muito mais. Em um vídeo mais recente postado no canal do Ben Mendes, ele e sua esposa decidiram abrir o jogo de vez, expuseram tudo, ou pelo menos boa parte do que realmente aconteceu, e revelaram quem Brandon seria em sua verdadeira essência. O vídeo tem 44 minutos de duração e é dividido em 2 partes. Na primeira, a esposa de Ben Mendes aparece ao lado de uma advogada relatando tudo o que viveu. Já na segunda parte, é o próprio Ben quem entra em cena expondo prints e áudios de conversas do Brandon, tanto com ele quanto com outras supostas vítimas de assédio. Esse assunto é um pouco delicado, né, Alindaci? Porque é um assunto muito constrangedor. E eu tô aqui com o documento na mão. É uma denúncia. Estou denunciando o Brandon Godoy por assédio.
por que eu não fui à rede social ainda, né? Porque eu tô vindo agora falar sobre isso. Porque eu tava grávida, estava nos últimos meses de gestação e não poderia passar por estresse, não poderia passar por nervosismo. E aí o meu marido, ele me poupou das redes sociais, me tirou das redes sociais, para que eu pudesse viver de forma assim mais tranquila o restante da minha gestação, sem ter nenhum problema, sabe? A esposa de Ben relata alguns episódios que viveu com Brandon, nos quais se sentiu profundamente constrangida. Teve um episódio em que o Brandon, ele fez comentários inadequados sobre o meu corpo, sobre o meu vestido, que me deixaram muito constrangida, que eu me senti muito mal. E aí eu falei com o meu marido sobre esses comentários, né? Quando eu falei a ele, ele conversou com o Brandon e falou assim, o que aconteceu, né? Foi pedir as explicações. E aí ele chorava, pedia perdão, falou que não era nada disso e que não podia ser desligado da conta do consumidor porque tem a mãe que é doente e que ele é o responsável financeiro. E sempre com essas desculpas, sabe? E aí tá. Só que aí aconteceu novamente, né, novos comentários. Teve uma vez também que eu tava conduzindo uma gravação, e aí ele ficava assim, como se ele quisesse exercer domínio sobre mim na reportagem, me rodeando, e eu também sentindo constrangida, sabe, com a situação, ficava em cima, assim. E, como eu te falei, eu sou uma pessoa mais assim, sabe, mais na minha. Então, eu sentia muito constrangida com isso. E depois também, numa oportunidade que nós estávamos sozinhos, que estávamos indo a um trabalho, né, e aí estava indo em direção a esse trabalho, começou a falar mal do meu marido, dando investidas, assim, falando mal, tentando, sabe, que eu falasse alguma coisa, e assim, deixa constrangida, sabe, eu não rendi muito assunto, deixei. Paula depois relata como se sentiu em relação às acusações de que teria traído Ben. Começaram a inventar que eu tinha traído o meu marido, que eu tinha sido infiel, e assim, foi muito constrangedor passar por isso durante a minha gestação. Foi muito complicado, porque eu estava na minha casa, quietinha, assim, só querendo viver o meu momento. E vendo inúmeras mensagens chegando, tipo, pessoas falando coisas absurdas ao meu respeito. E ao invés do Brandon ir às redes sociais, vendo, né, que a situação tinha sido invertida, falar que não era nada disso, pedir perdão para mim, para minha família, mas não. Ele ficou omisso, falou nada, deixou as pessoas entenderem do que entenderam, não desmentiu. Sabe, parecia que estava se beneficiando da história, do que estava acontecendo. Depois, ela conta que o que a motivou a vir a público agora é, basicamente, o fato de que Brandon não para. Ele continua procurando pessoas próximas a ela e a Ben Mendes, tentando destruir a família deles. E olha, se tem uma coisa que dá pra tirar disso tudo é o seguinte, você não pode depender de ninguém, nem emocionalmente, nem financeiramente. Porque no fim, é cada um por si, não é? Você quer ter liberdade de verdade? Então você tem que aprender a fazer o seu próprio dinheiro, criar uma segunda fonte de renda maior que a sua primeira, talvez até uma primeira, caso você não tenha nenhuma. Chega de ir ao supermercado e não conseguir encher um carrinho de compra sequer, não é? Até quando você vai se contentar com menos do que você merece? Bom, se você não aguenta mais isso, eu tenho uma boa notícia para você. Eu vou te ensinar como você vai conseguir ganhar em dólar com a internet. De forma honesta, um passo a passo que se você aplicar, você vai conseguir. Eu te garanto. Vai por mim. Eu sei do que eu tô falando. Eu vivo de internet já faz quase 10 anos. Você só não encontrou ninguém que te ensinasse o caminho das pedras ainda. Eu não tô falando que é dinheiro fácil, nem de ganhar grana dormindo, até porque isso não existe. Mas se você tiver foco, fizer o que tem que ser feito, vai dar certo. E para te ajudar, eu separei um treinamento gratuito. É só clicar no link do meu WhatsApp que vai estar aqui na descrição. Me chama lá que eu vou te mandar. Se fizer sentido para você, você pode contar comigo. Se não, vida que segue. Clica no link na descrição e me chama. Bom, voltando ao assunto, no meio do vídeo entra então Ben Mendes dando a versão dele dos fatos e começando a expor as provas. A parte do Ben. Ben começa dizendo que o público finalmente vai conhecer o verdadeiro Brandon e que ele apresentará provas do que está prestes a expor. Ele reafirma que o afastamento de Brandon aconteceu por desvio de caráter e acusa o ex-amigo de praticar violência psicológica e patrimonial contra mulheres. Inicialmente era difícil acreditar que o Sr. Brandon Godoy era um perigo às mulheres, porque não é segredo para muitas pessoas, inclusive ele falava abertamente sobre isso, acerca do envolvimento do Sr. Brandon com travestis. Ele tinha a prática de contratar travestis para a prática de sexo oral. Cada vez mais que a gente vai conversando, se aprofundando nas coisas, mais coisas sujas a gente encontra, né? E essa parte assim dele com travesti, que ele me contou que ele se envolveu com travesti, né? Aí ele, enfim, ele contando coisas sólidas assim. Só teve sexo oral, mas não teve mais nada e tal. E eu, calada, assim, olhando pra cara dele, né? Assim, pasma. E ele, não, mas eu não tenho vergonha dessa história não, porque... Aí eu falei, mas por que você procurou um travesti?
você é homossexual? Aí ele, não, eu procurei travesti porque tinha uns traços de mulher, né? Ben afirma ainda que, além de representar um perigo para sua esposa, Brandon também representava um risco para as consumidoras que procuravam a ronda do consumidor, já que era ele quem as atendia. Quando Brandon soube que seria exposto, ele começou a procurar as mulheres com quem teve algum envolvimento numa tentativa de impedir que elas revelassem algo sobre ele, além de usar a própria mãe como chantagem emocional para tentar convencê-las de algo. Muito canalha. Quantas vezes ele fez coisas pra mim, me magoou, me machucou, com palavras, com a forma dele de me tratar, e botava a mãe dele pra falar comigo, sabe? Olha coisa de manipulador, botando a mãe pra falar. Desculpa, Brandon, meu filho não quis agir dessa forma. Fala com ele, tá tentando falar com você. Tenha paciência com meu filho. Quantas vezes eu ouvi isso? Tenha paciência com meu filho. Meu filho é muito fraco psicologicamente. Meu filho, ele tá se recuperando de uma depressão por conta da menina lá, que fez muitas coisas pra ele. E justamente por ele falar isso da mãe dele, nossa, ele colocava a mãe dele em tudo. Que a mãe dele tava muito doente, que o coração dela tava muito fraco, que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. E ele sempre falava que se acontecesse alguma coisa com ela, ele ia se matar em seguida. Então, ele fez muito jogo psicológico comigo, bem. Muito jogo psicológico. Eu mesma cheguei a falar pra ele que eu tava com vontade de morrer, porque eu tava num ciclo tão podre com ele, assim, de esse emaranhado que ele ficava mentindo pra mim, me manipulando, prometendo um monte de coisas que ele nunca cumpriu, né? E nunca me deixava em paz. Ele sempre arrumava um jeito de vir atrás de mim, né? Ou então de me manipular para que eu me sentisse culpada de alguma coisa para ir atrás dele acabar pedindo desculpa. Então ele tinha até esse poder de fazer a gente se sentir culpada e atrás dele pedir desculpa, né? Ben segue mostrando mais áudios e prints de conversas de Brandon com diversas mulheres, todos seguindo praticamente o mesmo padrão. Elas relatam abusos psicológicos e, em alguns casos, até prejuízos financeiros que sofreram por conta do envolvimento com ele. Mendes também relata que era comum o ex-amigo usar ameaças de suicídio como forma de chantagem emocional. Aqui ele diz, fulana, porque a fulana não queria mais atendê-lo. Fulana, eu estou na minha varanda agora. Eu vou me jogar. Me atende. Se você não me atender, eu irei fazer. Mais uma ligação. Ela responde, não faça isso. Você tem uma vida pela frente. E aí ele, me atende. Ela, não deu certo entre nós, tudo bem? Aí ele, eu vou fazer, ou seja, eu vou me jogar da varanda. Eu já tentei uma vez. Não bastassem as chantagens emocionais e as ameaças de se matar, Brandon, ao que tudo indica, também chegou a ameaçar pessoas de morte. O Sr. Brandon um dia enviou a seguinte mensagem. Eu ameacei 3 pessoas de morte. Eu surtei. 3 pessoas que me fizeram muito mal. Preciso de oração. E eu respondi a ele, quer conversar? Deixo a Paula e as crianças na igreja e conversamos. Porque até esse momento, ele me colocava como um mentor espiritual. Tudo jogo de manipulação. E ele respondeu, está tudo certo por agora. Estou resolvendo uma coisa. Quis compartilhar com você porque você é a única pessoa capaz de me entender que é plenamente possível matar alguém sem titubear. Existe grande probabilidade de eu matar essas pessoas, mas não hoje. Eu respondi para ele, orarei, e estou à disposição para conversar. Depois eu vim saber que ele me mandou uma mensagem assim. Estou um pouco tenso. Aquela mulher que eu ameacei me ligou, mas estava dormindo e não vi. Então eu fiquei sabendo nesse dia que ele tinha mantido dentro do próprio escritório uma mulher sob a mira de uma faca por 2 horas, ameaçando aquela mulher de morte, fazendo todo tipo de terror psicológico. Por quê? Porque o Sr. Brandon Godoy tem um problema com a sua própria sexualidade. Mendes finaliza dizendo que ainda existem outras coisas que aconteceram, mas que ele não pode revelar por hora, e afirma que tudo isso seria apenas a ponta do iceberg. Depois de tudo isso que foi exposto, Brandon se mostrou um doente, um pervertido, disfarçado de profissional. Se aproveitou da boa-fé das pessoas, tentou manipular mulheres com chantagens emocionais, usou ameaças de suicídio e até assediou a esposa do próprio amigo. É nojento, é absurdo, é criminoso e ainda tem coragem de se fazer de vítima na internet. Quantas outras mulheres que esse cara traumatizou estão caladas? Quantas ainda têm medo de falar? Esse tipo de gente não pode ter mais espaço. O mínimo agora é justiça. Bom, comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. E não esquece de clicar no link que eu deixei para você na descrição.